Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small. E esse canal tem o intuito, então, de uma devocional bíblica, livro por livro da Bíblia, para que a gente possa crescer a cada dia, amadurecendo no conhecimento do nosso Senhor. Então, antes do estudo de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sino para receber novas notificações. Deixa seu like nesse vídeo para que ele possa ser divulgado para outras pessoas, para outros irmãos em Cristo. Compartilhe com pessoas que você entende que precisa conhecer a palavra, ou também irmãos que precisam crescer conosco. E vamos para a vinheta. Então é isso, irmãos. Vamos dar sequência ao nosso estudo, que está lá em 1 João capítulo 2, versículo 28 até o capítulo 3, versículo 10. Como nós iniciamos semana passada, só que hoje serão apenas o capítulo 3, versículos 1 a 3. Mas nós vamos ler todo o contexto para que a gente possa entender melhor o que João quis ensinar à igreja. E vamos focar, então, no capítulo 3, versículos 1 a 3. Antes da leitura, eu quero lembrar os irmãos que amanhã é um dia muito especial. Então, enquanto a sociedade comemora uma festividade aí que eu não vou nem citar, para não causar curiosidades, né? Mas muita gente vai pesquisar, acabei de trazer curiosidade para vocês. Mas enquanto a sociedade comemora algo que pra gente é muito ruim, nós cristãos temos uma data muito especial. Estaremos completando 504 anos da Reforma Protestante. Reforma essa que foi muito importante para que a gente esteja aqui hoje estudando a palavra. Onde a Bíblia, naquela época, era apenas lida pelo alto clero. Martim Lutero, então, estudando a sua Bíblia, orando, falando com Deus a cada momento, ele entendeu que a Bíblia é para todos. E aí ele fez a tradução do latim para o alemão e até então, com suas teses pregadas na porta lá do templo, nós temos hoje a liberdade de expressão com o reino de Deus, né? Toda a sociedade tem livre acesso à palavra, não só o alto clero. E a reforma é muito importante porque existem muitos conceitos que foram caindo no decorrer dos anos pelo entendimento claro da Bíblia. Então é muito importante para nós cristãos reconhecermos que a reforma protestante é um marco na história da igreja do Senhor. Então, amanhã, 504 anos da reforma protestante. Então, que Deus siga nos abençoando e que a gente possa valorizar essa liberdade que nós tivemos há 504 anos atrás. Bom, então nossa leitura vai ser no capítulo 3, versículos 1 a 3, diz assim na minha versão NVI. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Perdão, eu falei que a gente vai ler o contexto inteiro, então nós vamos ler capítulo 2, versículos 28 até o 3, 10. Vamos ler novamente. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo.
Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Oremos. Santo Deus, é maravilhoso estar em tua presença, cultuando a ti. É maravilhoso poder estudar a tua palavra com liberdade, Pai. Ter o livre acesso à tua palavra. Muito obrigado por esse momento maravilhoso que o Senhor tem nos conduzido a aprender mais de ti. E peço que o Senhor possa nos conduzir, então, nesse momento de devocional. Que possamos entender ainda mais a tua palavra, que possamos aprender e aplicar aquilo que aprendemos. Conduza-nos nesse estudo de hoje, a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então, seguindo essa linha que João tem falado sobre os anticristos, né, sobre os falsos profetas, sobre aquilo que eles têm ensinado na igreja, informando que os filhos de Deus não têm pecado, né? Não há pecado naqueles que são filhos de Deus, que a gente já viu que é uma mentira. Nós vimos isso na primeira temporada, né? Semana passada, o card vai estar passando aqui em cima. Ou aqui, ainda não estou acostumado, mas um dia eu vou conseguir falar certinho onde já vai estar passando o card. Mas, então, levando em consideração tudo isso, Paulo ele segue essa linha, né, de ensinamento, de exortação com relação àquilo que os falsos profetas ensinam, né, os anticristos, que nós já vimos que saem da própria igreja, e os filhos de Deus, né, seguindo essa série, a segunda temporada hoje, os filhos de Deus, características, né, para que a gente possa definir. Então, os filhos de Deus podem ter certeza que há o grande amor de Deus para com eles. Então, os filhos de Deus têm certeza, têm a convicção, têm a esperança do grande amor de Deus. Que é no versículo 1, que diz assim, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, o simples fato de sermos pecadores e merecermos a morte, já é algo claro. Então, Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Isso já é uma grande demonstração de amor. Então, olha só, o fato de sermos pecadores, merecermos a morte, Deus enviou seu único Filho, primogênito, unigênito, vindo do Pai, o seu único morreu em nosso lugar. Isso já é demonstração de amor. Mas, além disso, não foi só morte e ressurreição para nos livrar do pecado. Nós temos o privilégio de hoje sermos chamados filhos de Deus. Então, além de salvos, que já é uma grande demonstração de amor, nós somos também chamados filhos de Deus. Então, isso é uma característica do Filho de Deus. Então, dessa forma, né, como João fala aqui, que o mundo não nos conhece porque não conhece a Ele. É claro, se o mundo não conhece o Pai, jamais irão conhecer os filhos. E é por isso que a gente pode perceber que há perseguições com relação ao Evangelho, com relação aos filhos de Deus. As pessoas nos julgam de ser careta, nos julgam de ser preconceituosos com várias coisas que são citadas por aí, porque não conhecem ao Pai, não sabem a vontade do Pai, não vai nos conhecer como a gente se conhece um ao outro, porque nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Bom, outra característica é que nós seremos semelhantes. Então, os filhos de Deus reconhecem que existe o grande amor que não só dá salvação, mas ser chamado de filhos, e nós também seremos semelhantes, que está no versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então, além desse amor de Deus, há uma transformação em nossas vidas. Nós somos chamados de filhos e há uma transformação para que nós sejamos semelhantes a ele. Então, hoje ainda não há essa semelhança, porque nossos corpos pecaminosos não nos permite tal semelhança. Mas nós podemos buscar a partir de hoje essa semelhança, sabendo que quando houver a manifestação do Filho de Deus, há a semelhança junto ao Pai. Então, esse crescimento é com o tempo. Essa semelhança é alcançada com o tempo. Só que haverá esse dia onde a semelhança será
total. Quando nós estivermos com nossos corpos transformados no céu. Em espírito, seremos semelhantes a Ele. Corpos puros, que é outra característica, seremos puros, que está no versículo 3, que diz assim: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, seremos semelhantes quando formos puros como ele, que é basicamente na eternidade. Então, uma dessas evidências de semelhança é a pureza, pois essa transformação leva tempo e a gente vai buscando gradativamente, crescentemente, para a honra e glória do Senhor. Então, vamos buscar santidade porque Ele é santo e seremos transformados na eternidade conforme a sua santidade. Então, com base nesse contexto, nós temos algumas aplicações. A primeira aplicação, reconheça o amor de Deus. Então, imagina um pai, vamos imaginar aqui, um pai que tem apenas um filho e ele entregou o seu filho para salvar a nação. Então, se você imaginar isso, isso aconteceu. Deus Pai enviou Jesus para salvar todos que nele creem, para que a gente não morra, mas tenha vida eterna. Então, não é que o pai odiava o filho. Não, pelo contrário, Deus amou o seu filho. O pai amou demais o seu filho. O pai ama seu filho. Só que o seu amor é tanto para com a sua criação, para com o homem, que ele viu em seu filho o único meio para que nós fôssemos salvos. Por isso, esse grande amor de enviar seu filho amado para morrer em nome de todos nós que cremos que ele é santo, que ele é salvador. Então, reconheça o amor de Deus. É muito importante nós reconhecermos que Deus nos amou de tal maneira que enviou seu filho para morrer em nosso lugar. Reflita a imagem de Cristo. Uma vez que eu reconheço todo o amor de Deus, uma vez que eu sei que Cristo morreu por mim, ele é a imagem de que eu devo representar aqui na terra, reflita a imagem dele. Viva conforme ele ensinou. Um autor que eu sempre esqueço o nome de autores, né? Eu nunca lembro os nomes, eu sempre foco na frase, mas eu esqueço sempre os nomes dos autores. Mas ele diz o seguinte: não basta ser cristão, você precisa parecer ser cristão. Então, é no sentido de que eu sou cristão, mas de que vale eu ser cristão e ficar no meu mundinho isolado, na minha vidinha, no meu canto? Não, se eu sou cristão, eu preciso transparecer, eu preciso parecer que sou, para que na rua as pessoas olhem para mim e vejam a imagem de Cristo. Não basta eu ser cristão isolado no meu mundo e as pessoas olharem para mim e não perceber isso. Se eu sou cristão, não basta ser, eu preciso parecer que sou. Eu preciso demonstrar que sou. Então, é isso que a gente precisa, refletir a imagem de Cristo. Não somente, tô salvo, beleza, tá tranquilo, sou cristão. Pelo contrário, reflita, demonstre quem você é para a sociedade, para que as pessoas olhem para você e mesmo que elas não tenham um conceito de quem é crente e quem não é crente, elas vão olhar e falar assim: essa pessoa é diferenciada, essa pessoa é diferente do que a sociedade tem vivido. Então, alguma coisa tem com ela. Quem sabe, através daí, você tem uma porta para evangelizar tal pessoa. Então, reflita a imagem de Cristo. E, terceira e última aplicação, busque santidade. Busque. Nós não somos santos, isso é uma verdade. Nós somos santos pela promessa. Uma vez que nós somos resgatados do mundo do pecado, nós somos santos pela promessa. Mas é uma santificação diária, a cada dia vencer o pecado, a cada dia buscar parecer mais com Cristo. E de que forma eu vou buscar essa santidade? Orando, estudando a palavra de Deus, meditando dia e noite a palavra de Deus, comunhão com os irmãos na igreja, prestando contas, discipulado, buscando crescimento, buscando conhecer a vontade do Senhor. Então, busque santidade diariamente. Dessa forma, eu estarei refletindo ainda mais a imagem de Cristo para os outros. Bom, as três aplicações, então: reconheça o amor de Deus, reflita a imagem de Cristo e busque santidade. E a grande ideia fica da seguinte maneira: o amor de Deus transforma o homem morto
pelos seus pecados em alguém vivo, santo e puro. Eu vou repetir. O amor de Deus transforma o homem morto pelos seus pecados em alguém vivo, santo e puro. Que os irmãos fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.